A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu, estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que você acione o sininho e dê o seu like. O título do vídeo é: O único Deus faz um juramento por Ele mesmo. Quero ler com vocês o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda língua. Veja, irmãos, que Deus traz uma palavra dizendo que essa palavra não se tornará atrás e que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que jurar ele. E você vê que esse mesmo Deus, no versículo anterior, ele diz assim para nós, Isaías 45, agora no versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Deus promete salvação e esse Deus fala que diante dele todo joelho irá se dobrar e toda língua o jurará. E você vê que Deus também afirma que Ele é o único, que não há outro. E essa palavra que Ele está anunciando, ela não tornará atrás. Ele está jurando por Ele mesmo que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua irá jurar. Agora eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 23, nós vemos que o único Deus Todo-Poderoso faz um juramento a Ele mesmo que diante dele todo joelho se dobrará. E agora o apóstolo Paulo traz para nós que diante do nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar. Como entender essa palavra? Essa palavra nós vamos entender que o único Deus, ele já tinha planejado toda essa passagem. Ele sabia que ele ia se manifestar em carne. Ele sabia que ele ia revelar o nome dele aos homens. E por isso ele profetizou lá no livro de Isaías que diante dele todo joelho se dobraria e toda língua teria que jurar ele. E assim, esse único Deus, ele usa o apóstolo Paulo para falar essa palavra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Então, irmãos, você tem que entender que o Senhor Deus, o único Deus, na sua essência, ele é irreconhecível. O homem não tem como reconhecer Deus na sua essência. Você, eu, nós não podemos imaginar como é a forma de Deus, como Ele é. A sua mente, a minha mente, não tem como reconhecer Deus na sua essência. Mas esse Deus, Ele planejou que Ele se manifestaria de uma forma reconhecível aos homens, numa forma humana e plenamente reconhecível a nós humanos. E esse Deus, quando se manifesta na forma humana, ele revela o nome dele aos homens. E o nome revelado aos homens é Jesus. O nome de Deus revelado aos homens é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos dizem nessa palavra que o final do versículo 11 identifica um segundo. Nessa passagem não expõe nada disso. Nessa passagem ela fala única
e exclusivamente do único Deus. Você não deve acreditar em coisas humanas, você tem que acreditar no que a palavra de Deus expõe. E a palavra de Deus expõe que só existe um Deus. E nessa passagem está dizendo de um Deus. E nós vamos entender agora. Nós vamos ler o texto e você vai ver que não existe dois nessa passagem, e sim a revelação de um único e eterno Deus. Vamos ler novamente Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós lemos o versículo, Paulo fala assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. Veja o que a palavra diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui Paulo está falando do nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo está falando do nome, que é diante do nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui não tem dois nessa passagem. Esta passagem está dizendo para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. O nome de Jesus é o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou todas as coisas. Quando Deus se manifesta em carne, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus traz a revelação dele, da maneira de como ele quer ser reconhecido pelos homens. Quando Deus se manifesta em carne aos homens, ele revela o nome dele aos homens, e esse nome é Jesus. Nós vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome revelado aos homens para salvação é Jesus. Não existe outro nome dado aos homens para que possamos invocar e receber a nossa salvação eterna. O único nome é Jesus. Então, quando Deus se manifesta em carne aos homens, ele revela aos homens o nome dele. E o nome de Deus revelado aos homens é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está na terra, nos céus e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desse modo, o Deus irreconhecível, o Deus que ninguém pode ver, que ninguém pode entender a sua forma, quando ele se manifesta em carne, ele passa a ter uma forma reconhecível, uma forma reconhecida, em que eu e você, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo, que é o único e eterno Deus. Nós vamos conhecer, nós vamos poder conversar, ouvir esse Deus de forma reconhecível. Assim, irmãos, quando Deus se manifesta em carne, quando ele nasce do ventre de uma mulher, naquele momento que ele nasce, nasceu o Filho. Aquela carne recebe o título de Filho. Era o próprio Deus em carne, vazio, despido de sua glória, para ser sacrificado, para ser morto, para derramar o sangue naquela cruz do Calvário, para trazer perdão para os nossos pecados. É esse Deus.
quando ele se manifesta aos homens, ele passa a ter uma forma reconhecível, ele passa a ter um nome manifestado aos homens, para o qual nós podemos se relacionar com ele. Então, Jesus Cristo, todo joelho vai ter que se dobrar diante do nome Jesus, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o único e eterno Deus. Quero ler uma passagem que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus e Salvador, o qual muito em breve vai vir buscar a sua igreja. E você precisa aprender e saber disso. Não existe outro. Jesus é o único e eterno Deus, que se fez carne, habitou entre os homens, foi sacrificado para levar sobre si todos os nossos pecados. Jesus, o único e eterno Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.